primeiro, assim, queria manifestar o quanto que é gostoso, né, um encontro como esse, essa oportunidade de trocar experiências, de trocar vivências, que é realmente uma oportunidade de bastante aprendizado. Estou aqui me deliciando com todas as falas, com todas as participações, isso é muito bom. Eu agradeço, né, parabenizo a iniciativa também da organização, né, da disponibilidade da organização do evento. Agradeço, Fernando, pelo convite também, para mais uma oportunidade pela Abra também de falar um pouco, né, dessa vivência, né. Eu sou fonoaudióloga, especialista em influência e membro da Abra Gagueira, né, com quem a gente sempre faz, né, tem muitas parcerias, e professora do curso de fonoaudiologia da Universidade do Estado da Bahia. Né? Então, eu falo que eu sempre carrego nas oportunidades de fala, né, um pedacinho aqui da Abra e da minha universidade, que sempre deu espaço e sempre apoia muito todas as iniciativas que a gente tem em relação ao desenvolvimento, tanto de conhecimento quanto de atividades relacionadas à gagueira. Né? Então, isso é eu falo, dentro de uma universidade, uma conquista também muito importante, né, para a área. Quando a gente começou a pensar em temas, isso veio assim a partir de, né, até conversando um pouquinho com o Fernando, veio a partir do encontro, né, de uma necessidade pessoal e do relato constante que eu tenho na vida profissional, tanto de pessoas que... Pode passar o próximo, por favor, Mati. Da vida profissional, quanto de pessoas que gaguejam e um número muito maior de pessoas que não gaguejam, né? Porque dentro da universidade tem a possibilidade de conversar com pessoas também que têm um enfrentamento diário dessa situação de falar em público, né? Que isso normalmente não é uma coisa para a qual existe um preparo específico, né? Eu brinco muito assim, converso muito com os alunos e na clínica também, né? Com pessoas que gaguejam quando estão nesses lugares de, de estudantes, né? E aqui, lógico que não se restringe só à situação de estudo, mas é onde eu falo, é onde os traumas muitas vezes começam nas apresentações escolares, né? E que muitas vezes se cobra uma apresentação sem nunca ter sido oferecido meios ou estratégias de se desenvolver, não de se desenvolver, mas de se potencializar as habilidades que são necessárias para isso. Então, essa inquietação sobre o tema, ela vem a partir dessa experiência, né, de que sim, pessoas que gaguejam acabam tendo um sofrimento muito grande em relação a essa exposição ao falar em público, mas pessoas que não gaguejam, né, também vivenciam isso numa proporção muito grande. Então, quando a gente fala sobre o medo de falar em público e quando esse medo não é o medo de gaguejar, é porque muitas vezes esse medo de falar em público ele é anterior à experiência da gagueira, né? Ela pode acontecer em muitas situações quando a gente começa a destrinchar situações que são analisadas como medo de falar em público por causa da gagueira. Na hora que a gente destrincha, ela acaba evidenciando um medo de falar em público pelo medo de falar em público, e não necessariamente porque existe uma gagueira, né? Lógico que, assim, em diferentes momentos, a gente vai destacar isso mesmo, de que, proporcionalmente, as reações e o impacto negativo disso, quando existe a gagueira, ele é muito maior, naturalmente, né? Mas todas as vezes em que se evita falar, em que se evita uma situação de fala, ela não necessariamente acontece ou exclusivamente por conta do medo de gaguejar. Às vezes é só um desconforto em ter que dividir uma ideia ou falar sobre um determinado assunto sobre o qual eu não tenho tanto domínio. E isso gera desconforto, isso gera medo. Né? Não necessariamente ou obrigatoriamente sempre o medo de desfluir. Porque muitas vezes a desfluência nem acontece, o medo está ali presente também. Né? Então, veio um pouco da inquietação nesse sentido, né? E pensando nisso, o primeiro entendimento que a gente pode começar a pensar, né? A primeira reflexão que a gente pode começar a ter, passa o próximo, por favor. Vem a partir do entendimento do que é da natureza sobre o que se entende o que é o público, né? Então, a ideia que muitas vezes a gente tem do falar em público, ou do que é o público, ele está relacionado com uma sala cheia de gente.
ou eu ter que falar alguma coisa, ou ter que dar um recado em algum lugar para um número maior de pessoas, né? E aí a gente tem a ideia de que uma sala cheia de gente pode ser, sim, representar um público. Mas quando eu estou falando com uma pessoa só, também é um público, porque o entendimento sobre o que é o falar em público, a não ser quando eu estou falando apenas, né, para mim, nas minhas reflexões, né, é qualquer pessoa ou grupo que esteja diante daquela pessoa que fala, né, diante de quem se fala. Então, se eu estou falando para uma sala, se eu estou falando para uma pessoa, eu estou falando para um público, né? E isso é muito interessante porque ajuda a gente a desmistificar de que eu só tenho experiências negativas de fala em público. Então, todas as vezes que eu falo diante de um público maior de pessoas e tenho uma experiência de fala que me desagrada, ou na qual eu não fico muito à vontade, eu não uso, por exemplo, as experiências em que eu falo com uma pessoa só como sendo positivas. E é muito interessante porque isso faz com que a gente reforce a ideia de que eu sempre vou ter experiências negativas de fala. Não, a gente tem experiências positivas durante, né? A gente tem muitas experiências positivas. O que muitas vezes a gente não está fazendo é interpretando aquelas experiências como sendo uma fala em público, né? A gente pode pensar assim: como é que eu posso então dimensionar aquela experiência que foi individual para uma experiência mais ampla? Mas ela não deixa de ser uma experiência de, de falar em público, né? Por isso que a gente fala que é importante compreender isso, porque se eu estou falando diante de um público menor e entendo que ali eu tenho um desempenho mais fácil, eu posso aproveitar as características dessas habilidades que eu tenho neste contexto para ampliá-las, para potencializá-las e utilizar em outro contexto, né? E aí a gente vai entendendo como é que a gente pode lidar ou compreender essa relação que a gente tem com o medo. Passa o próximo, por favor. Eu só coloquei trouxe um esquema ali para né, para facilitar essa compreensão, mas a gente não vai ali, né, dimensionar, entrar em todos os aspectos aqui não, porque a ideia não é falar, né, trazer uma construção teórica sobre isso, não. O medo, ele é uma construção. A gente vê crianças pequenas, não tem medo de altura, não tem medo dos insetos voadores desgovernados, não tem medos, né? E conforme a criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo os medos. E os medos, eles são construídos a partir das experiências. As experiências de vida vão consolidando, que a gente vai perceber como sendo situações de risco, e a tendência é que a gente busque fugir dessas coisas que nos caracterizam como risco. Então, existe uma diferença do que pode ser percebido por uma preocupação, né, uma leve preocupação, até chegar a uma sensação de terror. E o que vai caracterizar se isso né, o que a gente está sentindo é uma ansiedade de falar em público ou é o que na literatura vai ser chamado de glossofobia, que é a sensação de pânico, que é quando desencadeia reações mais graves desse medo, é a proporção em que isso acontece. Né? E é claro que em muitas situações, aqui a gente está falando de uma forma mais ampla, mas em muitas situações a mediação disso ela vai ter que ser profissional. Né? Então, a busca pelo psicólogo para trabalhar as razões, o entendimento e o enfrentamento dessas situações de medo. Mas algumas estão relacionadas à própria experiência de fala. Né? Então, é muito comum falar que situações, por exemplo, que eu gaguejo quando eu estou nervoso, mas muitas vezes eu estou nervoso e não gaguejo, mas muitas vezes eu não estou nervoso e gaguejo, né? Então, essa relação ela vem muito mais da forma como a gente analisa cada uma das situações como a gente vive, e muitas vezes essa análise ela não é rápida e consciente, a gente só passa por elas, né? E depois analisa os resultados e fica às vezes com uma sensação estranha de que aquilo não foi bom, mas a gente não tem exatamente a dimensão do que foi que aconteceu naquele momento, né? Então, alguns estudos, né, vão mostrar, especialmente quando a gente fala, né, em relação ao medo e essa situação de falar em público, alguns estudos mostram que chega né, a 77% a frequência de pessoas que sentem medo de falar e que, em muitos casos, o medo de falar ele é maior do que o medo da própria morte.
Então, de uma forma geral, quando a gente pensa, quando isso acontece em relação à gagueira, a gente está falando de algo que é muito comum acontecer com pessoas também que não gaguejam, né? Então, não há que se sentir, vamos dizer, pior, né, por isso, porque o que está acontecendo nessa situação é uma coisa que acontece com muitas pessoas. É lógico que, guardadas as proporções, isso vai acontecer de uma forma muito mais intensa e com muitos motivos para isso, em relação à experiência da gagueira. Mas a gente não precisa interpretar todas as situações de evitação de fala, né, e sentir culpa por isso, que eu estou evitando uma situação de fala por conta da gagueira. Não, muitas vezes não é por conta da gagueira. Muitas vezes é porque situações de fala geram um estresse muito grande mesmo. Né? Então, é por essa natureza, assim, de toda essa, né, da dimensão do problema, que é natural entender que, normalmente, quando se gagueja, existe um medo maior, sim, de falar. E essas situações, pode passar o próximo, essas situações, elas acabam desencadeando ou provocando, né, alguns sinais que podem ser físicos, que podem ser verbais e que podem ser não verbais. Então, normalmente, dentro dessas características físicas, a gente vai perceber náusea, sensação de taquicardia, de sudorese, né? Então, tem gente que tem dor de barriga, que começa a ter tremor, né? Os sintomas verbais ou sinais verbais, a voz tensa, a voz trêmula, às vezes a voz fica mais aguda, né? Uma sensação mais de tensão mesmo durante a fala, um número muito grande de disfluências, que a gente chama de comuns, que são as hesitações, as interjeições, é muito comum que isso aconteça, estou falando de forma geral. Nesse sentido, os sintomas verbais para a pessoa que gagueja, ele acaba sendo mais evidente, né? Pode ter situações, então, em que a gagueira aconteça de uma forma mais intensa, de uma forma mais frequente. E os sintomas não verbais, que são aqueles relacionados à ansiedade intensa, a uma preocupação, né? A forma ali como está falando, até a própria evitar situações, né? São sinais que normalmente estão relacionados a essas, são sinais não verbais, né? E aí existe um modelo que pode explicar um pouco essa dinâmica de como começa, né? De como o medo começa e de como toma proporções maiores. Pode passar o próximo, por favor, Márcio. Então, nesse sentido, dentro dessa visão desse modelo, a gente nem sempre vai entender ou vai perceber o medo nascendo ou surgindo daquilo que a gente vê. Né? Às vezes ele surgiu lá atrás da nossa história e a gente está olhando para a situação agora. Né? Então ele pode vir a partir do que a gente sente ou do que a gente pensa a partir das experiências que a gente já vivenciou. Então, quando se associa eventos que podem ou que envolvem experiências negativas com bullying, com críticas que foram muito severas ao longo da nossa história, há um traço de personalidade que envolve timidez, mas não obrigatoriamente, né? Mas baixa autoestima ou perfeccionismo, ou aquela sensação de que nessa situação eu tenho que falar, né, perfeitamente, eu tenho que me expor perfeitamente. E esses traços de personalidade, eles podem ser naturais do indivíduo, eles podem ser também construídos, desenvolvidos ao longo das experiências, né, e gerar um impacto negativo na vida também. Leva ao medo de julgamento, que faz com que o estresse natural de uma situação de fala tome uma dimensão muito maior, o que acaba aumentando a sensação de medo. Então, a partir disso, a tendência é que a gente comece a evitar situações que são interpretadas como sendo de risco. Se o meu cérebro me informa que essa situação é de risco pelas experiências que eu já tive, por todo o impacto negativo que isso gera em mim, é natural que eu tente evitar, né? Que eu vá evitar essas situações. Então, isso leva, né, como já foi em alguns momentos, né, por outras pessoas falado aqui, a uma perda de oportunidades. Isso acaba reforçando o medo, né, de situações de medo, geram mais situações de medo, então reforça aquele medo que eu já sentia.
gera uma sensação de frustração, de baixa autoestima e uma autoimagem negativa, porque fica aquela sensação de que eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta, né? E acaba fazendo isso. Essa relação de medo faz com que o que pode acontecer com qualquer pessoa aconteça de uma forma muito mais agravada, vamos dizer assim, para uma pessoa que gagueja, né? Então, diante de um cenário, de uma forma mais prática, a gente tem que pensar o que eu posso fazer diante dessa situação, né? Quais são as ferramentas que podem me ajudar diante dessa situação? Passa o próximo, por favor. Então, a gente vai pensar que se falar em público é um desafio para qualquer pessoa, né? O que normalmente as pessoas costumam fazer para vencer esse desafio, para passar por essa situação, para construir experiências positivas, né, dentro desse contexto de falar em público, imaginando que falar em público é algo que a gente faz o dia inteiro, tirando aquela hora que a gente está sozinho em casa, se arrumando para sair de casa, né? Ou para fazer alguma coisa, ou no momento que eu estou brincando com o meu cachorro, ou conversando com as minhas plantas, a gente está falando em público, né? E um público que normalmente a gente julga como sendo exigente, tá? Então, passa o próximo, por favor. Vamos imaginar, né? A gente pensar que ferramentas, né, que a gente pode utilizar ferramentas de expressividade para lidar com esse medo, né? A ideia aqui não é minimizar, não é dizer que não existe, né? Eu reforço isso algumas vezes, mas olhar para a situação de uma forma mais, como se estivesse olhando assim, olha, a realidade é essa. Eu tenho medo, né? E o que pode me ajudar em relação a enfrentar, ou a vivenciar, ou a superar esse medo? Então, o primeiro ponto em relação à preparação é treinar. Vamos imaginar assim, claro que se eu estou no meio de uma conversa, eu não vou treinar o que eu vou conversar, né? A gente pode pensar em treinar habilidades motoras, em treinar alguma coisa que me dê um repertório, né, para uma situação de conversa. Mas, via de regra, se eu estou falando de uma situação mais formal, eu posso pensar num treinar o conteúdo, né? Dominar um conteúdo é melhor do que decorar. Então, numa determinada apresentação, se eu tenho um conteúdo aprendido, isso me coloca numa situação muito mais favorável para falar sobre aquele conteúdo, se eu domino, do que se eu decoro, porque se alguma coisa interferir nessa minha memória, na memorização, eu perco a linha de raciocínio, eu perco, né, não é nem uma linha de raciocínio, eu perco o fluxo dessa mensagem decorada. Então, dominar o conteúdo é melhor do que decorar. Isso gera segurança, e segurança gera liberdade para você modificar a forma como você ia falar, para você elaborar enunciados mais confortáveis ou mais dinâmicos em relação à pessoa com quem você está conversando. Você pode perceber que a pessoa tem alguma dificuldade para entender aquilo, se você, né, dependendo da pessoa com quem você está conversando, e você pode fazer ajustes, fazer enunciados mais simples, frases mais curtas, né, ou frases mais longas, de acordo com o seu desejo. Trabalhar uma comunicação não verbal, né? A gente tende a imaginar a comunicação como estando centrada na fala. E a comunicação como um todo, ela envolve gestos, expressões, a entonação, o uso de pausas, a forma como você se movimenta, as expressões faciais. Então, existe todo um contexto de comunicação não verbal que apoia, que reforça e que valoriza aquilo que você está trazendo como mensagem e que não está centrado exclusivamente na fala. Dentro dessa preparação ainda a organização mental, então como que eu vou iniciar aquilo que eu vou apresentar, como que eu vou desenvolver e como que eu vou finalizar isso. Dentro da parte de relaxamento, eu falo muito sobre a importância, eu entendo muito sobre a importância da gente conhecer o próprio corpo, da gente conhecer como a gente funciona. Eu sei que situações de fala me deixam mais tensas, eu posso pensar em entrar numa situação de fala, e aqui eu não estou falando de uma conversa, né, informal, mas de uma situação mais formal, produzindo, entendendo, olha, qual é um ponto de relaxamento mais confortável para falar, porque na hora que eu tô tensa, eu não vou conseguir pensar num exercício ou numa técnica para relaxamento, mas eu posso buscar uma memória motora, eu posso buscar uma lembrança de relaxamento e desconstruir, abaixar o ombro, abaixar a laringe, relaxar,
Então, buscar o relaxamento durante a fala, ele só é possível quando eu conheço esse estado de relaxamento. Se eu não conheço, porque eu não conheço o meu corpo, eu não vou conseguir fazer isso na hora que eu estiver tensionando. E a tendência de uma situação de fala como essa é a gente ir tensionando também, né? Então, eu posso buscar o relaxamento, eu posso colocar a respiração no local correto. Se eu sei fazer isso, se eu desenvolvo essas, né, essas habilidades antes da situação que gera mais estresse, né? Conhecer, então, o Desculpa, próprio corpo. Aline, só uma coisa, você podia finalizar em 5 minutos? Será que você consegue? Tranquilo. Aham, Tá tranquilo, legal, tô no muito obrigado. finalzinho já. Desculpa, Não, desculpa. imagina, imagina. Entender a realidade, então, as influências, elas existem na fala de todas as pessoas, em todas as situações. A gagueira vai acontecer. E se a gagueira vai acontecer, ah, o não focar na gagueira é uma técnica, na verdade, que ela não existe quando eu me preparo para não pensar na gagueira. Ela, na verdade, acontece quando eu estou tomada, por exemplo, do domínio do conteúdo, da forma como eu vou falar, quando eu direciono a minha atenção para aquilo que de fato eu quero fazer nessa situação de fala, eu acabo diminuindo naturalmente a preocupação com a gagueira. Então, não se preocupar com a gagueira não é uma técnica direta, né, neste momento. Entender que normalmente a gente tem uma tendência de direcionar, assim, de nos direcionarmos, né, para pensamentos que são catastróficos. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, isso aqui é muito difícil de fazer. E normalmente essas situações, esses pensamentos catastróficos, eles não são reais. Ah, eu vou morrer nessa situação, eu vou passar mal, né? A gente não está dizendo que esses pensamentos não acontecem e que essa sensação não acontece. Ela acontece, né? Mas muitas vezes os pensamentos que nos tomam nestes momentos não são reais. E a gente precisa olhar, né, trazer um olhar de realidade sobre isso. Então, o que é possível a gente identificar, que pensamentos que são possíveis, né, que a gente possa alcançar nesse momento sobre a realidade e que pode nos ajudar? A gente buscar nessas situações um contato visual, né, aqui falando desse aspecto da visualização positiva, né, um contato visual inteligente, o que seja, né, buscar rostos ou olhares, né, que são amigáveis, que são amistosos, que refletem apoio. A gente tem aquela tendência de, quando está diante de várias pessoas, perceber alguém que está olhando com a testa franzida e ficar, meu Deus, o que é que ele está pensando, né? Ele não entendeu o que eu falei. E aí a gente vai sendo tomado por isso. Ao contrário, né, que teria um resultado diferente se a gente buscar um olhar, né, que reflita uma sensação diferente dessa. Então, esse exercício dessa visualização positiva, ele é baseado em dados de realidade. Qual é o público para quem eu estou falando? O quanto que a minha fala é importante para esse público? O quanto que essa comunicação é valiosa? Se o meu foco está nisso, eu não vou ter um foco, não vai sobrar, vamos dizer assim, uma energia, um foco, para aquilo que pode me tirar da importância dessa comunicação. Então, pensar sobre situações, e aí esse último ponto, que é essa exposição gradual, né? Assim, como que eu posso me expor de forma gradual a essas situações? No meu núcleo familiar é muito confortável conversar? Então, essas situações, o que eu estou sentindo, o que eu estou vivenciando aqui, eu posso levar para outros contextos, né? Então, como que eu posso extrapolar essa sensação que eu tenho num contexto mais intimista e mais confortável para uma situação mais ampla? Como é que eu posso me aproximar disso, né? O próximo, por favor, Martim, que aqui a gente já vai finalizando. Então, não se trata, né, de dizer que ter medo de falar é uma besteira. Não é, eu tenho, né? Muita gente tem, é muito comum isso. Não se trata de minimizar aquilo que está sentindo. O medo é real, o medo existe. E aí é necessário a gente conhecer o que provoca o medo. Eu gostei muito da expressão, acho que foi do Rodrigo que falar, né, de chamar a gagueira para dançar. Eu costumo de chamar isso de conversar com o monstro, né? Conversar com o medo, entender qual é, né, assim, eu tenho medo do que exatamente? Eu tenho medo do julgamento? Eu tenho medo de como vão olhar para mim? Eu tenho medo do que vão pensar? O que vão pensar sobre mim é verdade? Se não é verdade, qual a importância que eu estou dando para isso? É lógico que aqui a gente tem isso aqui é muito mais uma provocação, né, do que uma possibilidade de aprofundar. Seria interessante muito poder aprofundar a respeito disso. Mas é muito interessante a gente ter essa visão, né, de conversar com o monstro, de dar a ele a dimensão exata
que ele tem, né? Porque daí a gente pode saber exatamente quais são as ferramentas que a gente precisa para enfrentar. Então, faça uma lista de habilidades. Todo mundo tem habilidades de comunicação. Quais são as habilidades de comunicação que eu tenho? E o que eu posso fazer para ampliar, para explorar, para desenvolver melhor essas habilidades? Porque quando a gente se expressa, a gente se comunica com liberdade, isso gera conexão com outras pessoas, isso melhora a interação e produz mudanças externas e mudanças internas. Essas mudanças internas são as mais importantes, porque faz com que a gente tenha uma sensação de êxito naquela situação de comunicação, de a gente dizer o que deseja, na hora que deseja, para quem deseja, né? Achei fantástica a fala dele também, olha, você não tem que tomar uma Fanta quando você pedir uma Coca-Cola, você não tem que, né, por um acaso se contentar com aquilo, não tem, né, que achar que você está certo, foi ele, né, ele não entendeu o que eu falei, então eu tenho que me satisfazer com isso. Não é isso não. Próximo, Márcio, por favor. Então, fica um desafio que pode ser aplicado em tantas situações da nossa vida, mas que especificamente em relação à fala pode ser poderoso. Identificar as habilidades de comunicação, pensar em estratégias para explorar e potencializar essas habilidades. E isso é exatamente o contrário do que muitas vezes a gente faz, né? Que é se esconder por causa de uma ideia de alguma coisa que pode me limitar, né? E a gagueira, muitas vezes, fica nesse lugar. Não, ela não pode limitar. Passo último, por favor, Marti. Não permita que a sua voz tenha o poder de te paralisar, de te deixar num lugar que você não queira, de te distanciar, né, das pessoas e das situações que você deseja alcançar na vida, né? Que a sua voz tenha o poder de te levar onde você quiser. Agradeço demais, acho que do tempo que você deu uma corridinha no final, por essa, né, pela oportunidade de ter mais esse momento, né, de troca com todo mundo aqui. Eu estou à disposição para trocar uma ideia, se a gente tiver um tempinho ainda, ou pelos contatos que estão disponibilizados aí, eu estou à disposição também. Obrigada de novo, Martim.